de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupe. Porque se fosse com Eliel Almeida, algo de errado não estaria certo, né, meus amigos? Boa tarde para vocês que acompanham a programação da CBN Campinas. Logo de cara já peço um pouco de compreensão, até porque vocês perceberam que eu estou um pouco rouco. Era uma tentativa de aproveitar o feriado sem trabalho, mas como Carlão de Freitas acabou descendo para Cubatão, eu infelizmente tive que estar aqui para trazer as notícias do esporte, mesmo com essa voz de taquara rachada, meus amigos. Boa tarde para todo mundo, dia 20 de novembro, hoje é feriado da consciência negra, porém tem muita coisa acontecendo no futebol. Vamos falar do empate com gosto de derrota do Palmeiras pro Vitória. Esse Vitória tá sempre na vida do Palmeiras. Ei, Vitória! Vitória, time de Cláudia Leite, né? Cláudia Leite que é torcedora fanática do Vitória. Não? Não. Ela torce pra quem? Pro Bahia. E quem torce pro Vitória? Ivete Sangalo. Então me perdoe. Ivete Sangalo, torcedora do Vitória. Vamos falar de Neymar. As duas são iguais mesmo? Vocês perceberam que tem novidade hoje, né? Eu tive que ir no mercado buscar reforços. Boa, cara. A janela de transferência está aberta aqui no Arena. Por isso, não tem Zé Neves, não tem Eliel, não tem Carlão de Freitas, não tem Fábio Chaib. Tem, sim. Cadê ele? Não tem, Não Fábio? tem, não. Aqui, cara. O Fábio Chaib tá aí? Boa, cara. Ô, Chaib, boa tarde, meu. Até que pensei que você ia me abandonar, Chaib. Não, que isso, Lupe. Batendo ponto aqui. É um prazer estar com os ouvintes da CBN também. Esses dois ilustríssimos convidados. Com a rodada do Brasileirão pegando fogo. Tá rolando jogo já, viu, Lupe? Juventude e Cruzeiro estão jogando lá no Alfredo Jaconi. Jogo interessante pra parte de baixo e pra parte de cima da tabela. 7 minutos da primeira etapa, 0-0. No futebol feminino, o Palmeiras vai vencendo a Ferroviária, a Fonte Luminosa. Com esse resultado, o Palmeiras está conquistando a Copa do Brasil feminina. Boa. Felipe Pereira. Muito bom o dia, moço do trânsito. Muito bom dia pra você. Bom dia nada, boa tarde. Bom dia, porque o dia é o período todo. Não, é boa tarde. Não, é muito bom dia. Boa tarde, Felipe. Viu? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Antônio. Deixa eu fazer um negócio. Aê! Já que você não consegue fazer porque você tá rouco, então eu vou assumir essa parte também. Isso é culpa do Guarizo. E aí, Guarizão, você tá bem? Eu tô bem. Tô bem. Você já teve melhor, Quem né? que você mais xingou ontem do Palmeiras? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Acho que o Bruno Rodrigues. Bruno Sei que tá Tem gol. Já. Sei que tá voltando de lesão, tudo. E eu ainda, conversando com pessoas aleatoriamente, o gol que o cara perdeu, a bola passou debaixo das pernas dele. Eu falei, não, a bola passou dele. Quando eu vi o lance depois, Pra mim a informação mais importante é conversando com pessoas aleatoriamente. Você foi na rua e o primeiro que você encontrou no caminho, você conversou. Inclusive, eu recebi uma informação, não sei se procede. Eu tô aguardando uma resposta de um outro elemento que marcou presença ontem com o Guariz no Allianz Parque, que você chegou a bater boca e quase foi pras vias de fato com um torcedor que você conhece, que é da sua cidade, Bauru. Professor, ele deu aula em Campinas muito tempo, deu aula pros meus irmãos aqui no antigo COC, o professor Sinuê. Tá fazendo propaganda agora? O colégio não existe mais. Não. Seria propaganda em 1998. Isso, exatamente, 2001, o ano que eu cheguei aqui. O professor Sinuê, ele ficou chateado que eu disse que joguei a toalha, que pra mim o Palmeiras não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Aí ele não gostou, começou a discutir. Primeiro ele tava falando, olha, hoje faz 10 anos o estádio, algo que o Chaib já tinha dito aqui no ar, né? Falei, nossa, mas apesar da gente estar com raiva hoje, bem melhor do que 10 anos atrás. Sim, mas eu só tô falando da data. Falei,
Acho que o professor já deve ter ingerido alguma coisa antes da partida. Acho. Você não tinha certeza, né? Você não podia afirmar categoricamente. Né? Se ele estava sóbrio, eu não posso dizer. Eu não estava. Ah, entendi. Ô, Felipe, e o empate do Santos, hein? O que você achou? Eu achei que, Neymar, eu vou copiar exatamente tudo que você falou pra mim hoje no CBN Campinas. Agora ele quase morreu com a água aqui agora. Neymar foi de herói a vilão. Pra mim, ele nunca é herói. Então, pra mim, ele simplesmente está sendo ele. Tem uma pergunta aqui pro Felipe. Pergunte. Por que ele está com 2 fones? Por que eu tô com 2 fones? Porque eu tô aqui no WhatsApp 991869070 esperando o seu áudio e a sua participação pra poder ouvir, pra ver se ela tem condições técnicas, metodológicas. E hoje você vai colocar no ar um talento que poucos têm, eu acho que na verdade só você tem. O quê? Já, você ouvinte do Arena vai descobrir um talento maravilhoso de Felipe Pereira. Pelo jeito eu também vou descobrir, né? Que todos os dias tá aqui no jornal no CBN Brasil. Não. CBN, eu tô no Jornal da CBN. Jornal da CBN e no CBN Campinas. Isso. E o Felipe Pereira, pra quem não sabe, ele tem um talento oculto. Ih, tem gol ali. Um talento gigante. E daqui a pouco a gente vai colocar no ar qual é o talento do Felipe Pereira. Hoje tem clássico majestoso, hoje tem São Paulo e Corinthians e São Paulo, já que o jogo acontece na Neoquímica Arena. Então tem muita coisa pra gente falar, mas claro que antes nós vamos com aquele giro, né, que já é tradicional, né? Eu tô rindo que o Chaib falou tem gol, a gente ficou chateado com outro gol que saiu e ninguém perguntou pro Chaib de quem foi o gol. Não, já a gente fala, foi gol do Juventude, a CBN Caxias tá transmitindo. É o seguinte, 4h13, hoje, além do Dia da Consciência Negra, que é um dia importantíssimo, nós temos também, hoje é dia do biomédico. Opa, parabéns. Dia do técnico em contabilidade. Muito bom. O que faz um técnico de contabilidade, o Guarizo? Ele contabiliza. Isso. Ele é aquele cara que arma o esquema contábil, né? Você vai jogar num 4-3-3, num 4-2-2. Tem diferença de técnico em contabilidade do contador? Tem. Eu acho que o técnico, se não me engano, por exemplo, tem técnico de enfermagem e o enfermeiro. Certo. Ele fez o curso técnico para ser enfermeiro e não um curso de enfermagem, se não me engano. Acho que é alguma coisa assim. Se eu estiver falando besteira... Não, existe... o técnico em enfermagem, ele faz algumas funções que enfermeiro, teoricamente, não faz, entre aspas. Isso. De cuidado mais direto com o paciente e tal. Lá, viu? É isso aí. E hoje também é aniversário de cidades importantíssimas do Brasil. Eu queria mandar um parabéns especial para a cidade de Auriflama. Auriflama. Lá perto de Rio Preto, exatamente. Né? Paraná. Que Paraná? Paraná, o quê? Isso, em Alagoas. Hoje é aniversário também de Anguera. Anguera? Minas Gerais. E aí? Minas? Não, você acha que é em qual estado? Goiás. Tem cara de Goiás. Bahia. Nossa. Anguera. E hoje é aniversário também de Itapecerica. Não da Serra. Eu parei. O ponto final tá no Itapecerica. Não, o ponto final é daqui a pouco às 5 com o Marco Guarizo. É no Ceará. Itapecerica? É. Eu acho que é Piauí. E aí, Chaib? São Paulo, pô. Minas Gerais. Não, é só Itapecerica, né? Não tem a Serra, É isso. É verdade. Ô, Chaib, quem que fez o gol do Juventude lá? Foi um golaço de Marcelo Hermes, veterano Marcelo Hermes. Lembrou muito aquele gol. O Guarizo vai lembrar desse jogo. Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu, 2013. O Corinthians foi punido, né? Do incidente com o Kevin Espada lá na Bolívia. O Corinthians jogou sem público. O Riquelme faz um golaço em cima do Cássio. O gol do Boca Juniors foi muito parecido. Mas foi gol do Marcelo Boca Juniors ou foi gol do Corinthians, do Juventude ou do Cruzeiro? Então, não entendi nada. Não, foi gol do Juventude contra o próprio Cássio. Então tá bom. Cássio. Nilson Belisário tá na Central Técnica ao lado de Samela Deep Feriadão e nós estamos aqui com a Arena CBN que faz o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí porque tem o talento de Felipe Pereira, um talento incrível. E hoje tem jogador misterioso, hein? Opa! Tem? Tem. O Filipinho vai acertar. Jogador que passou por Corinthians e São Paulo. Já eu vou dar as primeiras dicas
do glorioso jogador misterioso aqui no Arena CBN, que volta daqui a pouquinho. Ah, é o Rock Júnior. Não é o Rock Júnior. 4h16 da tarde. Hoje com Antônio Lupi. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Chegou a... Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que... conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas. 4h19. Felipe Pereira, Pois temos não? mensagens ou não? Temos sim, 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua participação. Você gosta de fazer o Arena? Eu gosto, eu me divirto. É o terceiro? O segundo? Esse Você participa? É o Acho que terceiro. todo feriado, né, que você tá Todo escalado, feriado, você vem, né? todo feriado que eu tô escalado eu venho. Porque ninguém vem mais. É mais ou menos isso. A Beth mandou aqui, boa tarde, Arena. Depois do Pio, A Beth, amo sim. o programa quando participa o Felipe Pereira. Esse joga nas 11. Joga. Não, às 11 é o CBN Esportes Campinas. Para Não. de ser literal, ela tá falando que você joga em todas as Eu sei posições, disso. Felipe. Eu sei disso e agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Itamar Maciel. O Itamar não gosta de mim. Não. Não, porque ele falou que eu Ih, deveria... Itamar. Ele... porque ele falou que eu deveria ser vereador em Campinas. Vereador em Campinas. Se você fosse vereador Você em tá ficando Campinas... maluco, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Se você fosse vereador em Campinas, qual projeto você colocaria em votação logo de cara? Eu colocaria o Dia Nacional do Antônio Lupe. Dia Nacional do Antônio Lupe. Que dia seria esse? Seria 24 de fevereiro. Ótimo dia. Isso Ótimo que o dia. vereador Perto é do bom. carnaval, hein? Então. Marco Guarizo ia comemorar. E eu ia decretar. Isso daí é um bom motivo pra você votar em mim. Sim. Ia decretar que Marco Guarizo deve folgar em todos os carnavais, independentemente se tem férias ou não. Ah, sim. Marco Guarizo é o nosso embaixador do Carnaval de Campinas. É o seguinte, hein? O Felipe Muito obrigado, Pereira tá cara. aqui hoje. Meu voto é assim, ó. É. Felipe Pereira tá aqui hoje e ele tem um talento e eu vou falar qual é o talento. Não, pior que é o seguinte, eu tô afastado aqui dos computadores, o Marco Guarizo sabe e o Antônio Lupe é que tá armando isso. Eu não sei qual que é esse talento, então... O Felipe Pereira... Como diria o Gugu, o pessoal de casa já sabe. O pessoal de casa já sabe. eu vou chamar Kevin Camada pra ajudar aqui. O Felipe Pereira, ele tem um talento que se você falar qualquer número,
de linha dos ônibus isso? aqui de Campinas, tá. ele sabe qual é o ônibus. Por exemplo, quer ver? O Felipe está longe da onde eu estou pra quem sentado. Tá no YouTube, talvez seja mais fácil até de visualizar. Exatamente. Eu tô ao lado do Guarizo. Eu tô só com o WhatsApp da rádio aqui. Exatamente. E eu estou como é que fala? A empresa que faz a auditoria. Exatamente. Por exemplo, quer ver como é que Felipe Pereira é bom? E ele tá sem nenhum tipo de aparato tecnológico na mão. Eu tô só com o WhatsApp. Olha só, ele está inclusive na tela do YouTube. Na tela. Você vai perceber que ele tá com 2 fones. Isso. O retorno da rádio e o do WhatsApp, que ele tá como responsável das mensagens. Mas ninguém tá mandando áudio também, não adianta nada. Só o Antônio Wilson. O Antônio Wilson mandou. Antônio Wilson, rei da praça. Isso. Falou pra fazer aquele serviço lá com o Carlão. Opa. Eu não sei. Bom, é o seguinte. Não sei, não quero saber. Por exemplo, eu vou falar um número. Tá, pois não. E o Felipe Pereira vai falar. Saiu gol? Tá anulado. Não, tá anulado não. Gol do Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Nossa, parece velório, pelo amor de Deus. Empatou com Vitória ontem. Vamos lá, Felipe. A linha de número 319, qual é? São Martim, Terminal Barão Geraldo. Ou Parque Cidade de Campinas, Terminal Barão Geraldo. Acertou. É porque chama São Martim, mas o ponto final dele é lá no Parque Cidade. Exatamente. Bom, vamos então. Felipe, a linha de número 243. 243 não existe hoje. Existe sim. Existe sim. Bom, então tá aqui escrito pelo INDEC. 243. Ah, não, a 2... É verdade. O Terminal Satélite Íris, Princesa do Oeste. Acertou. Nossa, impressionante. Eu tava lembrando da linha do Nóbrega. Da linha 2 do Nóbrega. Nossa. Linha 271. 271, Jardim Pacaembu, que tá parando no Garcia agora. Perfeito. Terminar Mercado. Não é possível, cara. Não é possível. Felipe, é a linha de número 154. 154 é Terminal Vila União, Corredor Central, passando pelo Campos Elíseos. Para com isso. Terminal 192. Terminal 192? Número 192. Linha? Vila Diva, Corredor Central. Véio. Onde é a Vila Diva? Vila Diva é no Campo Belo. Tá. Linha 199. 199 é o Corujão do Vida Nova. Não é possível. Ele tá vendo em algum lugar. Eu não tô olhando, eu tô com o celular aqui olhando. Ó, acabaram de mandar, um ouvinte pergunta, o Rodrigo Caetano, linha 171. Linha 171, qual que é? Depende, hein? Tem muita gente 171 por aí. É verdade. Mas é o Campinas Shopping, Shopping Dom Pedro, Via Vila Industrial, Botafogo e outros 580 bairros. Passa perto de casa. Linha... Isso, inclusive. Linha 144. 144 é o Capivari, Terminal Campos Elíseos. Para com isso. O Antônio Wilson perguntou da 371, Vila Campos Salles. Felipe, vai ganhar dinheiro com isso, mano. Linha 371, qual que é? É Vila Campos Salles, Shopping Dom Pedro. Terminal, Estação Parque Prado. Muito bem. Tem que bater com a informação aqui, ó. Vamos ver a linha 502. 502 é o Circular Centro. Para, Felipe. Pelo amor de Deus. Cara, o Felipe sabe todas as linhas. Linha das Maravilhas. É de Campinas. De ônibus de Campinas. Tinha antigamente a pintura. Então, se você pega algum ônibus, manda um número pro Felipe pra ver se ele sabe ou não, tá bom? Esse é o talento dele. O Antônio Wilson já mandou. O Felipe já falou. É o do Parque Prado lá. Agora esse aqui tá, o 4188, tá de brincadeira aí, não. Da linha do Itatinga. Não tem uma linha que atenda apenas o Jardim Itatinga. Existem várias Qual que passa lá, só por curiosidade? Fala 2. 114, 115, 404, 405, 406... 117, 120, a 177. Nossa, é muito bom. Tem muita coisa. 135. Empresas de ônibus. Contratem Felipe Pereira como engenheiro de... Samila Dip diz aqui, acho que você já foi da prefeitura. Não, e nunca serei, tá, gente? Aqui vocês vão ter que me aguentar pra sempre. Mas como é que você começou a gostar de linha de ônibus? Desde pequeno. Desde pequeno eu gostava de ônibus. E aí tinha antigamente, no antigo City Campinas, um caderninho que tinha todas as linhas de ônibus e os itinerários. E aí eu comecei a gostar disso. E aí... Desde então eu desenvolvo o meu gosto por mobilidade Esse você urbana. não vai saber. A linha 126.1. 126.1 é um atendimento do Vida Nova passando pela Vila Vitória. Pelo amor de Deus, velho. Acertou. Não dá. E 124, 124? 124 é Friburgo, Terminal Vida Nova. Então vai pro Rio de Janeiro esse. Isso, vai. Ô, Felipe, Pois aí não? você adorava tanto os ônibus, aí alguém falou pra você, motorista de ônibus não ganha dinheiro, aí você foi ser jornalista. Isso, que eu ganho menos dinheiro ainda.
E tudo na vida passa, né? Menos o quê? O motorista e o cobrador. E o cobrador. O cobrador não existe mais. Que no caso passou também, né? Passou também. Pois é. Falando em motorista... Pois não. Ô, Chaibe, ontem a galera lá queriam trocar o motorista do Palmeiras, hein? O pessoal tava bravo com o Abel Ferreira ontem no empate em 0-0. Mas já estava meio previsto isso, né? Depois das pessoas que conseguiram ingresso para essa partida, o Palmeiras estava condenado realmente a não vencer, né? Porque as pessoas que quando vão assistir os jogos acabam tendo esse resultado, né? Brincadeiras à parte, Marco Guarizo. Né? Palmeiras ontem deixou passar uma oportunidade excelente de reassumir a liderança, né? Acabou empatando com o Vitória que faz bom retorno de campeonato, luta contra o rebaixamento, e ontem estacionou um ônibus, como eu disse de manhã, realmente, jogou muito retrancado e conseguiu frear o Palmeiras que depois do resultado do empate contra o Vitória, ficou mais frustrado ainda porque o Flamengo acabou perdendo para o Fluminense. E o Palmeiras agora a 2 pontos. É verdade que diminuiu a diferença, mas a expectativa para as próximas rodadas é que o Flamengo não deixe escapar novamente uma chance dessa aí que o Palmeiras teve e acabou não conseguindo reassumir a liderança. Aqui no YouTube, o Virgílio86, ele pergunta, Felipe, a linha 263. 263 é terminal Padre Anchieta, terminal Mercado, via Três Marias. Não é possível, cara. O Sérgio perguntou aqui de linha metropolitana. Linha metropolitana não sei todas. Ele perguntou da 708. 708 é Montemor, Campinas. Eu só... Será que não tem aqui? Linhas... entendi. Linhas... esses são os metropolitana, que rodam trecho, né? Salvo engano, é o terminal Geraldo Benini. Geraldo Benini. Se eu não me engano, a 709 ela vai até a rodoviária. Se você errou, foi tentando acertar. Isso. Gente do céu. O que você achou do empate em 0-0 com o Vitória, o Marco Guariz? Você que marcou presença lá no Allianz. Marquei. E você dá um azar do caramba pro Palmeiras, né? Porque você foi contra o Vitória, perdeu de 2-0 uma vez. Tá louco. Aí você foi ontem, empata em 0-0. Então, quando tiver Palmeiras e Vitória, o torcedor do Palmeiras vai mandar uma carta pedindo para que você coloque o seu traseiro no sofá e assista de casa. O Vitória, assim, igual eu tenho uma curiosidade, porque eu já vi o Corinthians jogando, por exemplo, no estádio contra a Ponte Preta, Guarani, Noroeste, América de Rio Preto, Brasiliense, que eu trabalhei no jogo. Sim, claro, eu lembro. Eu nunca vi o Corinthians perder um jogo, eu no estádio. Inclusive com o Palmeiras, em 2019, o jogo do Avelar. Aí eu falei, bom, eu não vou mais em Palmeiras e Corinthians porque, né, vou acabar dando azar pro meu time. Mas agora, falar pra você, hein, o time do Palmeiras ontem o primeiro tempo não existiu. Aí mesmo. O segundo tempo, Abel, isso, aquilo, mas Gustavo Gomes de centroavante. Você oficializar que você vai ficar erguendo bola na área, tudo bem que tinha um ônibus estacionado, eu concordo com o Chaibe. Mas a saída mas que o quase... ônibus estacionado faz parte do jogo, foi estratégia do jogo do Vitória. E infelizmente a cera também, né? Porque parecia um time boliviano da Libertadores, o Vitória ontem, impressionante. E aí, alguns jogadores pensaram, como o Aníbal Moreno, como o Felipe Anderson, vamos chutar de fora da área, em vez de ficar cruzando bola na área. Aí duas boas defesas do Thiago Couto, mas o que eu tô vendo, ô Lupe, é que o Palmeiras virou fio, na minha opinião. Tá caindo muito a qualidade do jogo. A dupla Flaco Roque já está marcada. O meio-campo tá com buraco. Ontem, por exemplo, colocou 3 zagueiros, né? Pra poder dar liberdade pro Alan e pro Jefté. O Jefté não jogou tão bem. Bruno Rodrigues mal também, como titular. Tem que dar o desconto. Tá voltando de 2 anos de lesão. Mas eu tô vendo o futebol do Palmeiras gradativamente caindo desde a derrota para o Flamengo no Maracanã. O Jefté e Mikael no mesmo lado é montanha-russa, né? Então, o Jefté é um jogador habilidoso, tal, mas o cruzamento já não é tão forte assim. Melhor lateral do campeonato escocês, beleza. A Escócia acabou de voltar pra Copa aí, ganhando da Dinamarca, mas quem joga na Escócia? Eu acho que os atletas da Escócia jogam na Inglaterra hoje. O que os times da Escócia fazem na Champions? Então, o Palmeiras, por ter um elenco jovem, ainda não é com a qualidade que a gente acha que tem. 4h30, 4h30, hein? Daqui a pouco tem o repórter CBN. Vamos aqui para mais uma linha de ônibus, Felipe Pereira, a linha 203. 203 é Campina Grande, terminal Campo Grande. A linha 209.01. É o Chácara Cruzeiro do Sul,
Eu esqueci o nome do condomínio que ele atende. Ele atende um condomínio. E vai pro Terminal Campo Grande, e volta pro Terminal Campo Grande. Não, para. A linha... Qual que é o condomínio? Eu não lembro, eu esqueci o nome do bairro. Eu sei lá. Aqui tá... Não, é só Terminal Campo Grande. É Chácara Cruzeiro do Sul, Terminal Campo Grande. É porque tem o ponto 1 tem um atendimento específico. E o 269? 269, Terminal Barão Geral, Terminal Padre Anchieta. Não é possível. 256? 256, a semi-expressa do Fazendinha. Acertou. Opa. Não, do Parque Fazendinha. Calma. Ô, Lupi, só pra informar que tem mais um gol, viu, cara? Ah, é? Ô, cara. É Gabriel nosso? Talhari marca o segundo gol para o Juventude que está encostando no Vitória, apenas um ponto do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e aí também apenas 2 pontos do Santos. O Santos é o porteiro da zona, né? Ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ah, tá. Mas o Juventude tá encostando, hein, cara? Desculpa, eu não entendo. Quando tem o Santos, no caso, hoje, é o primeiro time fora da zona. Então ele é o porteiro da zona. Tá. Em um certo momento, o Vitória já foi o porteiro da zona. Tá. Aí o Santos entrou na zona. Zona de rebaixamento, a gente tá falando, tá? Sim. Que é onde são conhecidos os 4 rebaixados pra Série B do Campeonato Brasileiro, no caso da Série A. Ô, Lupe, tem uma mensagem. Acho que dá tempo, hein, o Nilson Belisário? Acho que dá tempo de uma mensagem. Dá aqui, sim, o Nilson falando de futebol, inclusive. Vamos lá. O Bruno mandou pra gente. O Bruno direto de Mococa. Boa tarde, pessoal da CBN. Boa tarde, Bruno. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Tem muito jogador que jogou no São Paulo e jogou no Corinthians também, né? Entre eles, o nosso amigo craque Neto, né? E dependendo de como fluir o jogo hoje, o Ferreirinha bate a nossa meta contra o Corinthians, hein? Marcando 2 golzinhos hoje. Futebol gosta dessas histórias. Gosta. Mas aí não é com a gente, né? Aí é com a outra, né? Aí a gente não pode ficar... O Neto vai por uma... mas aí já não é com a gente. Aí é com uma outra emissora. Repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de novembro de 2025. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima informou que o pavilhão que pegou fogo na COP30 em Belém do Pará está sob responsabilidade do Brasil. A chamada Área Azul deixou de ser considerado um território da ONU, segundo a organização. Órgãos oficiais afirmaram que o incêndio teve início no pavilhão East African Community. Por volta das 2h da tarde, as chamas já foram controladas. O evento foi totalmente esvaziado e não há previsão para a retomada das negociações. Não houve feridos. O Salão do Automóvel volta a ser realizado no país depois de 7 anos. O evento será no Anhembi, na zona norte de São Paulo, e deve receber mais de 700 mil visitantes entre amanhã e o dia 30 de novembro. A estimativa é da empresa organizadora, a RX. Os 2 primeiros dias serão reservados à imprensa. A produtora Holding Entretenimento e Networking cancelou o show do rapper americano Kanye West. Estava previsto para o dia 29 de novembro em São Paulo. O evento foi cancelado após a prefeitura paulistana negar à equipe do artista o uso do autódromo de Interlagos. À época, Ricardo Nunes afirmou que não permitiria eventos que façam apologia ao nazismo. Apoiador do presidente americano Donald Trump, Kanye fez uma série de declarações antissemitas e de apoio ao nazismo nos últimos anos. A produtora citou o clima político desfavorável como motivo. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. 4h35, Mário Quintino, torcedor do Peixe, tá chegando aqui para trazer as informações do trânsito nas estradas da região. Mas antes das estradas, Mário, rapaz, o Peixão ontem era para ter ganhado o Mirassol. O menino Ney saiu da jaula, hein? Pois é, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha também. Foi de herói a vilão ontem, hein, Lupe? Mas jogou bem, né? Não, jogou bem. Isso é algo bom. Sabe quem que eu gosto do Santos? O Barreal. Você gosta dele? Eu gosto dele também, Lupe, mas precisa melhorar na finalização, né? Ele e todos os atacantes do Santos, né? Então, criam chances, mas não conseguem finalizar e marcar os gols. Então, aí eu tenho que discordar do nosso companheiro Vojvoda em deixar o Roleiser no banco. Eu acho que ele tem que encontrar uma formação com Barreal, Neymar e Roleiser juntos no ataque. O que você acha? Mas eu até entendo também, viu, Lupe? Porque o Roleiser também tinha feito alguns jogos bem abaixo, assim, antes do Vojvoda sacar ele, né? E agora o Vojvoda tentou dar uma consistência melhor ali pro meio de campo, 3 volantes, até por conta da defesa do Santos também, que a gente sabe que é uma peneira, a qualquer momento pode tomar gol. Então acho que dá para entender desse ponto de vista. Mas assim, acho que agora ele já tá pedindo passagem também para voltar a ser titular. E também o Robinho Júnior, né, Lupe? Verdade, Robinho Júnior. Tá. Já demorou já também. Verdade. Você tem papel e caneta aí na tua mão fácil ou não? Tenho. Então anota aí, ó. Santos ganha do Inter. Ganha do Inter. Vou até pegar aqui. Pega aí. Anota aí. 1-0. 1-0 lá na casa dos homens. 1-0. Perde do Sport. Ganha do Juventude. Do Sport, 1-0 pro Sport. Certo. Ganha do Juventude. E ganha do Cruzeiro. Será? Não vamos cair. Anotou? Bom, que assim seja. Que então, assim seja. Já tá tudo anotado já, Lupe. No final do... Mas assim, eu não concordo também, hein? No final do campeonato, você pode me cobrar. Tá, beleza, então. As informações aqui. As informações das estradas, Mário. Resultado pro Juventude agora também, hein? 2-0, a gente vai ver quanto tá aqui. 2-0 em cima do Cruzeiro. O pessoal lá de baixo tá reagindo. Mas calma que tem muito jogo ainda, viu, Mário? O Cruzeiro vai empatar, vai ser 2-2 esse jogo. Pode anotar aí também. Já está anotado também, então, Lupe. Vamos lá. Informações do trânsito nas estradas da região, Marião. Vamos lá, então. Trazendo informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. A rodovia Anhanguera tem lentidão para quem vai em direção da capital, à altura de Cajamar. Na altura do quilômetro 33, tem uma ocorrência lá no trecho, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Quem puder, então, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho para seguir em direção de São Paulo. No sentido do interior, aí as duas rodovias têm boas condições. Mais cedo tinha lentidão em ambas na altura de Jundiaí, agora já dá para seguir sem maiores dificuldades. Aqui em Campinas, na ligação entre Anhanguera e Bandeirantes, a Adalberto Panzan tem boas condições nos dois sentidos. E falando também, Lupe, para o nosso ouvinte que segue lá na região de Rio Claro, porque tem atendimento de um acidente na rodovia Wilson Finardi, a SP-191, na ligação também com a cidade de Araras. Inclusive tem uma interdição parcial lá, à altura do quilômetro 67 em Rio Claro. Foi uma colisão entre dois veículos. Atenção, então, no trecho, tanto para quem vai acessar o centro de Rio Claro, quanto para seguir também no sentido de Araras. Ainda lá pela região, a rodovia Washington Luiz tem movimentação maior para quem vai em direção de São Carlos, e atenção também por conta dos trechos com obra na região de Rio Claro. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Vai prestar medicina? Prepare-se no Etapa. Bom dia para você. Amanhã CBN. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio C.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que 4h42. O José Andrade de Campina, deve ser de Campinas, né? Campinas. Ele pergunta, Felipe Pereira, a Linda 397. A linha 397. A Linda, isso. A 397 é Gramado. Gramado. Rua Doutor Ricardo. Boa. A Delma perguntou da 207. 207 é Novo Mundo, Terminal Campo Grande. Pera aí que eu preciso conferir aqui. 207, como é que é? Novo Mundo, Terminal Campo Grande. Não, mentira. Aqui tá escrito Jardim Lisa, mas não errou, não. Errou. Pela primeira vez você errou. Não é. É Novo Mundo. Tá escrito Jardim Lisa, Terminal Campo Grande. 207? 207? 207 é Jardim Lisa, Terminal Campo Grande. 207. Você mudou semana passada. Eu acho que mudou recentemente, é por isso. Então você precisa atualizar o teu caderno lá. Atualizar meu caderno. Porque você passou vergonha agora. É. Mais mensagens. O Reinaldo de Tatuí tá falando de trânsito aqui. O pedágio de Piracicaba pra Limeira tá parado por algum problema. É um acidente. Isso. Né? É um acidente que o Mário Quintino comentou agora há pouco. Não tá passando ninguém, tá totalmente interditada a rodovia ali pro atendimento dessa ocorrência. O Reinaldo falou aqui, Felipe alegra o programa com as risadas, muito obrigado. Me chamando de palhaço, mas tudo bem? Isso. O Eliseu Cirino falando aqui, perguntando se eu sei fritar ovo com gema mole. Não, porque eu não gosto de ovo. Tá. Então, não sei fritar ovo. Vou ligar pro Dário agora pra convidá-lo pra ser secretário de transporte. Deus me livre. Segue. Deus me livre. Pode ir. Deixa eu ver quem mais. O Paulo, falando aqui, as melhores linhas de ônibus são em Souzas, ou quebra ou pega fogo ou não vem. Nossa. Mas se fosse só em Souzas, tava bom, né? Esse que é o problema. O Léo Santos, boa ideia. Felipe pra vereador 2028. Deus me livre. Não, muito obrigado. Vai não! É, isso. O Itamar Maciel aqui também falando. Itamar. Que eu deveria ser vereador. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês não gostam de mim, não? Não. Ó, tá acontecendo agora rapidinho, Felipe, a final da Copa do Brasil Feminina e a Copa do Brasil Feminina, a final, Palmeiras e Ferroviária, tá 2-1 pro Palmeiras e nesse exato momento, o banco do Palmeiras, o treinador, fez o cartão azul pedindo ali uma revisão de um possível pênalti. Esse VAR é aquele VAR, não é diferente, esse é o desafio, que é muito comum no vôlei e no basquete e que a CBF tem a intenção de colocar em campeonatos com investimento mais baixo. Por exemplo, Série D, Série C, a gente viu na Copa Paulista. E nesse exato momento, o técnico do Palmeiras... A Rosana, que inclusive foi da seleção brasileira. Ela pede um desafio de um possível pênalti. A falta aconteceu. A dúvida
é que se foi dentro ou fora da área. Agora ela vai dar o veredito, a árbitra do jogo, para saber se foi pênalti pro Palmeiras, porque se ela aceitar o desafio, olha lá, ela faz o sinal do VAR e ela marca o pênalti, ou seja, pênalti pro Palmeiras, o Palmeiras não perde esse desafio. Ele tem ainda mais 2 para ser usado durante o jogo. Eu, particularmente, acho muito mais interessante do que o VAR, onde o árbitro de campo vai até a cabine e fica conversando com uma galera que você não sabe quem que é que tá falando, num ar-condicionado, sem a pressão do estádio, sem aquele frisson da torcida cobrando e tudo mais. Eu acho esse desafio muito mais interessante. Claro que tem a questão de pode acontecer mais erros, porque, por exemplo, se a técnica do Palmeiras, da Rosana, não tivesse desafio, esses 2, o Palmeiras seria prejudicado, ia passar reto, entendeu? Porém, eu acho que é muito mais interessante esse tipo de desafio em relação ao VAR, porque a gente tá vendo vários erros de arbitragem com o VAR sendo utilizado. Não sei o que o Chaib pensa, o que você pensa também, Guarizo. O Felipe, ele nem sabia que existia esse negócio aí. Antes de passar pro Chaib, eu queria dar 2 exemplos. Ontem no Fla-Flu, um pênalti marcado contra o Fluminense, muito parecido com o lance do Vitória no jogo com o Palmeiras. Gol do Palmeiras, 3-1. 3-1. E também no Fla-Flu, Thiago Silva deu um trançapé no Bruno Henrique lá e o VAR não foi nem chamado. Só falando sobre os 2 exemplos de ontem aí, que o VAR interpreta da maneira que ele quer e às vezes dependendo da cor da camisa também. E o Palmeiras converteu. Palmeiras converteu 3-1. Você gosta desse desafio ou, Chaib, você prefere o VAR tradicional? Eu acho muito interessante também, principalmente, como você disse, né, em competições de menos poder aquisitivo também. É uma forma mais simples, mas é mais justo também. A gente pode ver, erros acontecem, lógico, não depende só do juiz, mas essa opção eu acho muito interessante realmente, né, porque tem essa possibilidade, se você não acerta, você acaba perdendo a oportunidade e é mais justo, na minha opinião. Só para informar que o Cruzeiro descontou lá no Brasileirão, lá em Caxias do Sul, 2-1 pro Juventude contra o Cruzeiro. Juventude ainda vencendo no finalzinho do primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque a galera lá de casa tá tudo na praia. Eles me abandonaram, Eles estão em Cubatão também? Não, Cubatão tá o Carlão. Carlão tá coitado. Cubatão não tem praia? Não, mas é Baixada Santista, né? Não tem praia. Por isso que o Carlão foi pra lá. Ele teve um probleminha aí com o carro dele e aí faltou verba. Então ele pegou uma... Como é que chama aquele negócio lá que você passa alguns dias? Uma casa de veraneio. Isso. Pousada. Uma pousada, isso, lá em Cubatão. E aí ele pega o carro e vai pra Santos, Guarujá. Ele pode rodar o trecho ali da Baixada Santista. E me abandonaram aqui. Toda a galera de casa aproveitou o feriadão e foi pra praia. E estão ouvindo, ou seja, estão lá curtindo. Estão presos no trânsito, né? E eu só quero mandar um beijo só pra Maria Alice, que é minha sobrinha. Ah, tá. Achei que era Vai pra fazer Vanessa. 4 anos. Ela adora o Papai Noel. Ela adora o Papai Noel. Aliás, Maria Alice, o Papai Noel já deixou o seu presente, tá bom? Passou aqui em Campinas. Ele tá antecipando, até porque são muitas crianças. E o seu presente ele já deixou aqui em casa, tá bom? Muito bem. Beijo, Maria. Muito bem. Tem mensagem aí, Felipe? Peraí. Pois não. Você falar do clássico, 4h48. Ô, Chaib, quem que vai ganhar hoje? São Paulo ou Corinthians? O Felipe disse, ô Chaib, que o São Paulo vai ganhar do Corinthians em pleno Neoquímica Arena. Você concorda ou discorda? É pior que eu acho isso mesmo. É o time que mais precisa da vitória realmente, né? O São Paulo que ainda briga por Libertadores, o Corinthians também estacionou lá na parte de baixo da tabela, é o 14º, mas não corre risco de rebaixamento nesse momento por enquanto. O Corinthians que não terá o principal jogador, né? Na minha opinião, o Garro tá fora, tomou o 3º cartão amarelo. Memphis Depay também jogou pela seleção holandesa, né? Não sei se está 100% para fazer esse clássico, para jogar esse clássico. E do outro lado, aquela velha história do tricolor nessa temporada, né? Desfalques e mais desfalques. Mas o São Paulo precisando dessa vitória para ainda lutar e sonhar com uma vaga na Libertadores da América. Um jogo na Neoquímica Arena, mas eu creio que o São Paulo vai mais para cima do Corinthians nesse momento. Por que você acha que o São Paulo ganha, Felipe? Eu acho que o São Paulo ganha porque ele tá precisando desse resultado de qualquer forma. Então... E o Corinthians não? Não, o Corinthians também tá, só que o São Paulo vem com mais gana, talvez. O Corinthians Gana? tá preocupado com a Copa do Brasil. Não, Gana é Gana uma na coisa. África. Tá bom. Não, gana de vontade. Tá bom. Ele não foi pra Copa Gana, foi? Preciso checar. Eu acho que foi. Antônio Lupe, admiro o Lupe como repórter, apresentador e comentarista. E se um dia ele virar pastor, eu estarei no seu culto.
orando. Amém. Diz aqui Amém, o meu irmão. Renato Amém, Alves, meu irmão. Segundo Júlio Nascimento. Ele é o presidente dos xaropes, né? Presidente dos xaropes. Malíssimo, velho. Malíssimo, velho. Mas ele mandou aquela pro William Cabelo lá do Pai Idoso, né? Lembra dessa, Fred? O corredor, né? Corredor também. Nossa, ele caiu bonitão. Tem mais, Felipe? Léo Santos aqui perguntando qual que é a linha 239. Peraí, qual que é? 239. 239. É o Terminal Ouro Verde, Estação PUC 2. Estação PUC Roseira, né? Passando pelo Ouro Preto, pela região ali do Cemitério Parque das Flores. Parque das Flores. Boa. Quem vai ganhar agora, São Paulo ou Corinthians? Eu acho que dá Corinthians. É porque o São Paulo tem muito desfalque. É o do contra, né? Por isso que você tá desse jeito, encaiado, ninguém arruma ninguém. É verdade. Tá mais sozinho que o porteiro não novo, né? Então, mas o São Paulo tem 13 desfalques por lesão e mais 3 jogadores vindos da data FIFA. É muita coisa. Nossa, o jogador misterioso desencanou mesmo, né? O jogador misterioso. Quem que é o jogador misterioso? Deixa eu parar de... O cara desencanou. Não vai ter jogador misterioso, não. Não vai ter? Ninguém mandou quem que é, ué? Vou ter porquê. É verdade. Uma seleção de Corinthians e São Paulo é difícil de fazer, né? Valdir Pérez no gol. Lateral direito eu já não lembro. Lateral direito? Vamos pegar aqui. Edson Abobrão. O Abobrão não jogou no São Paulo. Ele jogou no Palmeiras, no São Paulo não. Não, é difícil. Vamos improvisar o Anderson Martins ou não? Não pode. O Anderson Martins. Aí de zagueiros você vai ter outro Anderson, que foi revelado no Corinthians. Sim, verdade. Né? E quarto zagueiro, vamos lembrar aí. Põe o Jusilei de quarto zagueiro. Jusilei de quarto zagueiro. Lateral esquerdo. Roberto Carlos. Jorge Wagner. Jorge Wagner. Ou André Luiz também. Né? Isso, aí o meio campo com Danilo já. Tem um lateral direito. Quem que você pôs? O Cicinho? Não, lateral direito. Wilsinho. E o Cinho não jogou no Corinthians. O Cinho era do Palmeiras. Verdade, sendo do Palmeiras. Ele era corintiano, mas surgiu na base do Palmeiras. Isso. E aí, Danilo, Jadson, do meio pra frente é mais fácil. Tem o Everton, lá dos anos Emerson 80. Sheik no ataque, ao lado de Luizão, né? Luizão que jogou. Craque Neto. Danilo, Zidanilo. Na zaga tem o Antônio Carlos, no ataque tem o Miller, e tem vários jogadores. César Sampaio. De lateral direito pode improvisar o Gianecchini, Leandro Gianecchini de lateral direito. Hugo. Ex-Goiás. Então, são vários jogadores que passaram por Corinthians e São Paulo. Casagrande, verdade. Rogério Ceni. Não, aí você tá de sacanagem. Bom, é o momento Eliel Almeida dele, viu, Felipe? o gol sem do Rogério foi em cima de quem? Corinthians. Isso significa que ele jogou no Corinthians. Ele jogou no Corinthians. Jogou um balde de água fria no Corinthians. Um balde de alga fria. Tem mais mensagem, Carlos Felipe? de Sorocaba. Dali Porco. Adoro vocês. Um abraço especial ao Felipe, ao Fábio e ao Guarizo. Boa. Ótimo feriado. Só o Lupe que não recebe. Não, mas valeu, cara. O Fábio. Adoro a incoerência. O Guardiola põe o Piquet de centroavante em jogos apertados e é gênio. No Brasil ninguém pode fazer isso. Tá bom, ficar cruzando na área dá algum efeito, beleza então, Fábio. É isso aí. Mas esse expediente foi usado também pelo Palmeiras lá em 2016, lembra disso, Guarizo? O Mina, o Cuca colocava o Mina de centroavante também, você lembra disso? O Roger Guedes de zagueiro, eu lembro disso, mas não deu mas certo um time também. que tem Sousa, que tem Luigi, quem mais? De atacante no banco, você colocar Gustavo Gomes. E outra, o problema é tático. Significa que vai ficar cruzando bola na área. É só isso. 4h54, tem mais um intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Começa hoje a 6ª rodada da Superliga Masculina. O Goiás encara o São José daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, lá no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. E depois, às 7h30, tem o duelo entre Monte Carmelo contra o Guarulhos. O Vôlei Renata joga no sábado, dia 22, às 9 da noite, contra o SESI Bauru. A contagem regressiva já começou. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. 4h56, estamos de volta com a Arena CBN. O Felipe, né? Não, o Felipe é ele. Esse é o Vinícius. Prazer, Felipe. O Vinícius pergunta, Felipe, a linha 186. 186 é Terminal Central, Jardim Fernanda, via Jardim Santa Maria. Passando pelo aeroporto do Viracopos. E ela é semi-expressa ainda por cima. A gente acha que ele vai errar. Ele deixa pro final. Deixa eu ver se tem uma outra aqui, peraí. Tá escrito só Jardim Santa Maria, mas a gente entendeu muito bem. Mas é... A linha 273. 273 é o Lina, Terminal Mercado. Sim. Quem for assistir os treinos da Ponte, pega esse jogo. Ou o jogador que tá com o carro na revisão. Eventualmente pode pegar a linha. com o carro no mecânico, né? Exatamente. O jogador do Guarani que está com o carro no mecânico e precisa de ônibus, qual a linha? Pra chegar ali no Brinco de Ouro da Princesa. No Brinco de Ouro tem a 364, tem a 395. Se ele vem do Taquaral. Se ele vem do... Nossa senhora, é mais fácil pegar um Uber. É sério, eu não tô brincando, não. Saiu bem. Mas não, é sério, tem que pegar Uber, tem que pegar um pro centro e depois um do centro pro Brinco de Ouro. Tem mais mensagem aí, Felipe? Manda pro ar. O Renato perguntando aqui da 142. 142 ela não existe mais. Era o Jardim Santa Terezinha, Terminal Central. Hoje é a 143 que faz esse itinerário. Verdade, 142, nenhuma linha. Até o Terminal Santa Lúcia. Fantástico. Boa. O Fábio Scheibe, quanto tá o Juventude? Intervalo de jogo no Alfredo Jaconi, 2-1 pro Juventude contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que ainda tem esperança de conquistar o título, né? Mas com essa derrota se complica e praticamente dá adeus à possibilidade de título no Brasileirão. Mas pro Juventude é muito importante essa vitória. A terceira consecutiva, Juventude ficando apenas a 1 ponto do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Felipe Pereira, hoje nós tivemos o sorteio da repescagem das eliminatórias. Isso, sorteio das eliminatórias europeias. Lembrando que são poucas vagas e muitos candidatos. Pois não. E eu queria saber do Felipe Pereira, que tem um conhecimento gigante do futebol europeu. A chave A, Itália e Irlanda do Norte. Quem leva? Itália. País de Gales e Bósnia. Eu disse Bósnia. Ixi, esse é difícil, hein? País de Gales. O duelo entre Itália e País de Gales, quem vai pra Copa? Itália. Ok, vamos pra chave B. Maravilhoso. Ucrânia e Suécia. Ucrânia. Polônia e Albânia. Polônia. O duelo entre Ucrânia e Polônia, quem vai pra Copa? Polônia. Lembrando que a Albânia, a única possibilidade de um técnico brasileiro estar na Copa do Mundo, que a Albânia é treinada pelo Silvinho. É verdade. Vamos pra chave C. Pois não? Turquia e Romênia. Turquia. Eslováquia e Kosovo. Eu disse... Kosovo. Eslováquia, né, gente? Kosovo não tem... É Kosovo, né, que fala. Aqui nós estamos no Brasil, é Kosovo. Ah, tá. Desculpa. No duelo entre... Quem que você falou, Turquia e Romênia mesmo? É, Turquia. No duelo entre Turquia e Eslováquia... Turquia. Turquia vai pra Copa. Turquia.
Ó, e Gana está na Copa, sim. Tá na Copa. Ficou a informação lá que a gente tava devendo. Chave D, Dinamarca contra Macedônia do Norte. Essa é difícil, mas eu acredito na Macedônia do Norte. E a República Tcheca contra a Irlanda. Eu acredito na Tcheca. E quem que vai pra Copa? A Macedônia ou a Tcheca? A Macedônia. Macedônia, a Tcheca fica pelo caminho. Né? Lembrando que a Dinamarca estava se classificando pra Copa até o finzinho do jogo contra a Escócia, levou 2 gols, a Escócia foi pra Copa, a Dinamarca pra repescagem. Dinamarca é do Haaland, né? Do Haaland. Não, Haaland é Noruega, que já está na Copa. Pois não, Scheib? Seria interessante o confronto de Tcheca e Kosovo, né? As seleções que já estão classificadas, hein? Vamos lá. Canadá, Estados Unidos e México, porque são os países sede. Sim. Argentina. Ok. Irã. Ok. Japão. Ok. Nova Zelândia. Pois não. Uzbequistão. Sim. Jordânia. Pois não. A Jordânia fez uma boa eliminatória, na tua opinião? Eu acho que ela sobrou ali. Tá. Era o que tinha. Beleza. Era a vaga que tinha, ela conseguiu. Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Catar, Inglaterra, Senegal, Costa do Marfim, Arábia Saudita, deixa eu respirar aqui, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia, Panamá, Haiti e Curaçao. Curaçao vai vencer. Aquele licor. Isso. Exatamente. Gente, obrigado pela companhia de todo mundo. Amanhã a gente volta com o Arena CBN. Tchau. Ótimo finalzinho de feriado e até mais. Até mais. Daqui a pouco tem Corinthians e São Paulo, hein? Arena CBN.